Boa tarde. Tudo bem? Que bom que a gente está junto de novo, né? Que legal. Esse mês passou tão rápido, não sei para vocês, né? Mas para mim voou. A hora que eu vi, já semana que vem já estamos de novo aqui, né? E é uma satisfação muito grande. Então vamos fazer a nossa prece, convidando a todos para unirmos o nosso pensamento, o nosso sentimento, unirmos as nossas energias, conjuntamente com os amigos espirituais que aqui estão, cheios de amor por cada um de nós, cheios de esperança em tudo que nós podemos fazer no presente e no futuro, semeando em nossos corações princípios renovadores, princípios libertadores, princípios de paz, que venham a transformar a nossa vida de dentro para fora, para que possamos nos harmonizar com a consciência cósmica, com Deus, com a presença dessa lei perfeita e amorosa, justa e sábia, expressa em tudo o que existe, inclusive em nós mesmos. Obrigado, Senhor Jesus, por mais uma tarde que ora se inicia, de reflexões em torno dos ensinos de Joana de Ângeles, essa missionária do amor e da sabedoria que vem através do nosso irmão Divaldo Franco derramar sobre a terra e principalmente sobre os nossos corações e mentes essas informações tão importantes da sua série psicológica. Ajuda-nos, Senhor, a termos condições de interpretar, de discernir, de compreender a profundidade desses ensinamentos e, principalmente, aplicarmos em nossa vida, em nossa convivência, em nossa vivência diária, no nosso corpo, na nossa família, com o nosso trabalho e com a sociedade que nos rodeia. E que a radiância da Tua luz envolva todo este ambiente, Senhor. E que ao sairmos daqui logo mais, possamos nos sentir um pouco mais fortalecidos, um pouco mais conscientes, lembrando dos nossos deveres, das nossas possibilidades superiores. Obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, boa tarde a todos novamente. Que possamos iniciar então o nosso estudo, né? Com a nossa alegria por podermos estar juntos novamente. Então, nós vamos para o nosso estudo de autoconhecimento, né? E noções para o atendimento fraterno. É um estudo de psicologia transpessoal na visão espírita, como a gente tem colocado, né? Aqui está um contato, né? Quem quiser depois entrar em contato com a gente, alguma dúvida, ou saber de eventos, de estudos, né? Poder conversar com a gente. O nosso e-mail está aí, quem precisar depois anotar também é só olhar aqui, hcatendimento@hotmail.com. Os telefones também estão aí à disposição de vocês. Nós estamos no 5º encontro desse curso, né? Já tivemos aí outros 4 e vamos prosseguir nesse 5º. Não sei quantos nós precisaríamos para terminar esse livro, tá? Eu não quero estabelecer nada assim muito rígido, porque eu quero ver o andar da carruagem, né? Eu quero ver o ritmo que nós vamos conseguir fazer. Hoje, por exemplo, eu planejei para esse tema aí, o êxito e o fracasso. Tá? Nós vamos estudar esse tema, procurar desenvolver ao máximo, porque é um tema muito importante e que dá para a gente tirar ilações muito importantes a respeito do nosso dia a dia, da nossa vida prática. Tá? E eu queria que vocês hoje interagissem bastante, tá?
Hoje eu queria que vocês interagissem até mais do que o normal, tá bom? Oi? Não pede para interagir, né? Não, mas podem falar, né? Fala. Apagar a primeira luz? Pode ser, vamos ver. Ficou melhor, né? Vocês só não vão dormir aí, pelo amor de Deus, hein? Senão eu vou ter que sapatear aqui, vou ter que... para chamar a atenção de vocês, né? Fazer um show aqui, senão... Então, pessoal, queria que vocês interagissem bastante, tá? Até porque eu gosto mais. Eu gosto que vocês tirem o máximo de mim, que eu puder dar, né? O estudo interativo que a gente faz na internet, a gente até manda um abraço pro pessoal que está acompanhando online também, com áudio e vídeo. Os estudos que a gente fez até hoje foram muito interativos. E eu gosto disso porque às vezes a gente está esquecendo um certo ângulo, a gente está esquecendo uma certa questão que vocês lembram a gente, tá? Então eu queria pedir a ajuda de vocês para que a gente pudesse estudar juntos, tá? Então nós vamos lá, vamos começar com a Joana de Ângeles aqui, falando então do êxito e do fracasso. A gente tem, a princípio, a gente tem uma cultura aparecendo e surgindo cada vez mais forte aí, talvez herança dos americanos, né, dessa cultura que vem tomando conta do Brasil, da nossa cultura aqui, essa questão do fracasso e do sucesso, né, como eles entendem lá e como o mundo, de certa forma, está sentindo, está entendendo. Então a gente vê até com uma certa preocupação, porque é fácil uma criança falar para outra hoje na escola, seu fracassado, não é assim? Né? Quem lida com crianças, com escola, é fácil uma criança rotular outra criança de fracassado, né, mal sucedido, usar dessa rotulagem que é totalmente equivocada. E que a gente precisa tomar cuidado para nós também não começarmos a reproduzir esse tipo de rotulação, né? Porque é altamente nociva, ela não equivale à realidade, não representa a realidade. E aí nós vamos ver aqui também o que a Joana de Ângeles quer dizer com sucesso ou com fracasso, com êxito ou com fracasso. O que é uma coisa e o que é outra? É diferente o modo dela entender isso. É diferente até do modo como a ciência entende hoje, como a nossa cultura tem lidado com o êxito e com o fracasso, tá? Então vamos lá. A saúde do ser humano, não é? Aí a Joana de Ângeles diz assim: o estado normal da criatura é o de saúde, no qual o bem-estar e o equilíbrio proporcionam um clima respirável de satisfação. É? Pessoal, olha só, presta atenção, parece tão óbvio, né? Parece tão óbvio. O estado normal da criatura é o de saúde. Será que é isso que tem acontecido na prática? É só a gente analisar, em algumas fases da nossa vida, que a gente só fica em função de médico, de remédio, né? Às vezes sai de um problema, entra em outro, sai do outro, entra em outro. Não sei se acontece com vocês. Tem fases da nossa vida, né? Que parece até que houve uma inversão. Que o estado normal nosso é o da doença. Tem pessoas, às vezes, me perguntam assim: Alexandre, mas o que é ficar bem? O que é estar bem? Eu não sei o que é estar bem. Há muito tempo que eu não sei o que é estar bem. Aliás, eu nem me lembro de ter estado bem algum dia. Né? Eu fico pensando, nossa, né? Como é que pode? Mas tem pessoas que falam assim: eu nem me lembro de ter estado bem algum dia. Então, a pessoa pergunta: o que é ter saúde? O que é estar bem? Né? Falta parâmetros e a gente vai aceitando a doença, a patologia, o transtorno, o distúrbio como se fosse a nossa realidade. Vocês fazem isso? Sim ou não? Oi? Né? Talvez sim, talvez não, não sei, né?
talvez não. Mas, e quando a gente fala assim, a gente se identifica tanto com a doença que a gente chega a se autodenominar pela doença. Isso acontece? A gente sente dó, né? Fica se vitimizando e tal. Você já ouviu alguém falar assim, eu sou depressivo? Você já ouviu alguém falar isso? Agora juntou o tico e o teco, né? Agora vocês entenderam, né? Vocês já ouviram alguém falar, eu sou bipolar, eu sou depressivo, eu sou tímido, oi? As doenças genéticas? Tá. Isso, as doenças no corpo você acaba achando natural que você tem aquilo. E você passa até a gostar, né? Fala a verdade, né? Você passa até a gostar. Fala, minha hérnia de estimação, meu esporão, que vem quando dói, quando eu piso e tal, né? Então, essa que é a questão, né? Muitas vezes nós acreditamos tanto na doença, não que não existam classificações, não que não existam essas rotulagens que os próprios médicos fazem, que os psicólogos fazem, não é? Não que não exista isso, existe. Nós temos lá o catálogo de doenças mentais, né? Os catálogos aí da Organização Mundial de Saúde e tal. E isso tudo a gente coloca na cabeça, a gente começa a acreditar mais na doença do que na saúde. A tal ponto que a gente passa a se autodefinir, olha só, se autoconceituar, se autodefinir como doente. Quando a gente fala, eu sou depressivo. Eu sou bipolar. Eu sou esquizofrênico. Eu sou tímido. Eu sou não sei o que lá. Não é? A gente passa a se autodefinir por um estado negativo. Não é? E não representa a nossa realidade. Como Jesus se autodefiniu? É um pouquinho diferente. É um pouquinho diferente, pouquinha coisa diferente, tá? Eu sou a pão da vida e a luz do mundo. Eu sou a porta, a bússola divina. Pode falar, gente. Certo. Isso, é importante identificar os defeitos para daí corrigi-los, né? Então, perfeito, é isso mesmo. A gente precisa identificar, mas só enquanto falta, não enquanto algo real. Então, eu posso identificar os estados de angústia, os estados depressivos, os estados, sejam quais forem, mas entendendo que é apenas a expressão da falta, não é algo real. É algo real enquanto uma categoria que criaram para representar essa falta que está existindo dentro de mim. Entendeu? Então, se eu entender isso, que não é o que está acontecendo, é o que está faltando, que está me fazendo mal. A gente já tem trabalhado esse conceito, né? Vocês lembram? Que, na verdade, o nosso grande problema é com o autodesenvolvimento. Então, tudo isso que surge pelo que eu não sou ainda. Surge pelo que eu não desenvolvi. Vocês entendem? Surge pelo que eu não aprendi. O que eu não sou me faz sofrer. O que eu não sou aparece como depressão, aparece como transtorno bipolar, aparece como um monte de problemas que a gente pode ter. Tá? Quem levantou a mão? Pode falar aí nisso. Certo, as doenças psicológicas. Isso. Uhum. Sim. Mas está sendo dada importância, né? Hoje em dia se fala muito, né? Uma prova disso é o que a gente está fazendo aqui. A gente está falando sobre tudo isso, né? Então é algo que está existindo. Só que
as doenças físicas ainda chamam mais a nossa atenção, mas devagarzinho parece que as doenças emocionais, os estados inarmônicos do nosso psiquismo, estão chamando cada vez mais a nossa atenção, né? Mas é importante que a gente entenda que tudo que nós formos catalogar, rotular, nós devemos entender apenas como expressão da falta, tá? É um estado passageiro. Por quê? Porque eu não sou a depressão. Eu posso estar passando por um momento de depressão, que eu preciso identificar. Eu não sou a esquizofrenia, eu não sou o bipolar, eu não sou. Eu estou, no máximo, eu estou. Tá? É um momento que vai passar. O que os espíritos reclamam com a gente? O que eles questionam? Que nós costumamos acreditar mais nas doenças do que no potencial divino que nós temos. Nós nos identificamos tanto que nós muitas vezes temos dificuldade de sair daquilo. Tá? Fala, Edson. Uhum. Boa pergunta. Essa pessoa normal, entendido como saudável, acho que está lá no plano espiritual, viu, Edson? Nós que estamos reencarnando aqui, nós somos tudo meio atrapalhados. Nós somos tudo meio desorientados. Meio obsediado, todas essas coisas que ela vai falando aqui a gente tem, tá? Oi. Isso, fé na saúde. Uhum. Isso, exatamente. Aí que está. Eu preciso acreditar muito mais na saúde do que na doença. Um exemplo, começa a dar aquela sensação de gripe assim, tá? Começa o nariz ficar ruim, garganta, o corpo dolorido, o que você faz? Toma um antigripal, começa a reclamar, estou sentindo assim, sentindo assado e tal, né? Você já começa a curtir já, fala a verdade, começa a curtir já, estou me sentindo, acho que vou dar uma deitadinha, tal, já fica gostoso, né? Já pega uma pipoquinha, chocolate quente, você gruda ali e vamos em frente, oba, gripe, né? Vou descansar uma semana. Eu estou brincando, mas é isso que acontece. Eu já me peguei muito nessa situação. Hoje eu já evito isso. Quando eu começo a sentir lá coceirinha na garganta, eu começo a sentir um certo mal-estar, uma sensação meio febril, eu já, pensamento positivo em cima. Pensamento positivo. Minha saúde está perfeita, meu corpo está iluminado, minha garganta está em perfeita saúde, meu sistema imunológico está combatendo os agentes infecciosos, bactérias, fungos, o que ia acontecer, né? Então, eu já começo a trabalhar em cima. Por quê? Porque eu percebi que antes eu aderia muito facilmente à doença. E aí ela toma conta mesmo. Por quê? Porque não há aquela ordem mental para as minhas células, para elas entrarem em ação e combaterem. Gente, nosso pensamento é a essência da nossa saúde, do nosso corpo, da nossa vida, é o nosso pensamento. Nós temos agido meio em distonia, vamos dizer assim, a nossa mente e o nosso corpo. Não é? Eu percebi, inclusive, que à medida que eu fazia isso, as minhas células, o meu corpo começava a responder mais rápido às minhas ordens mentais. É como se antes não houvesse relacionamento, é como se antes não houvesse comunicação. Aí parece que com o tempo começa a existir essa comunicação. Tá? Eu tirei essas conclusões, eu senti isso, tenho sentido na pele. Vocês podem fazer as observações de vocês nesse sentido. Né? O importante é que o estado normal da criatura é o de saúde. Tá? É o de saúde. Nós temos que cultivar, acreditar e buscar isso. Fala, Rosana. Está com eco? Muito eco? Um pouco fanhoso. Vixe, Maria, agora. E agora? Está melhor? Ai, Jesus, espera aí, deixa eu ver aqui. Bom, de qualquer forma vai ficar gravado, tá? Se não conseguirem ouvir direito, aí a gente
A gente... Oi, som. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui, pessoal. Só um instantinho. Né? Agora aguento. Vou arrumar até... Sim, né? Alô, som. Tá vendo? Isso aí. Vivendo e aprendendo, né? Então tá bom. Não tô mais fanho, então. Vamos lá. A saúde do ser humano, né? Elaborada para um ritmo harmônico de vida, a maquinaria fisiopsíquica obedece a automatismos precisos, dos quais resultam a saúde e as disposições emocionais. Então, olha só. Nosso corpo, a maquinaria fisiopsíquica, a mente em relação com o corpo, ela foi elaborada para um ritmo harmônico, não é? O tipo de vida que a gente leva, não é? Bem harmônica, bem tranquila, sossegada. Oi, não? Muito? Não é o tipo de vida assim, sem tensões emocionais, sem susto, né? Sem susto. Então, o nosso corpo foi elaborado para essa vida harmônica. Não quer dizer não ter problemas, não quer dizer não ter preocupações, né? Mas nós mantemos a harmonia, apesar de tudo isso. Tá? O problema é que a gente costuma não manter. Né? Todas as células, elas se estruturaram durante tanto tempo, durante milhares e milhares de anos. Então, cada célulazinha sabe o que fazer. A célula do sistema nervoso, célula do estômago, das glândulas, as células genitais, células hepáticas. E nós costumamos atrapalhar o funcionamento delas. Nós que costumamos atrapalhar o funcionamento delas. Geralmente somos nós que criamos as doenças. Alexandre, mas as doenças genéticas? Sim, elas foram fixadas na nossa genética pelos nossos desvios do passado. Tá? Então a gente vem com o karma genético. A gente vem pela ação e reação, a gente tanto faz nos desviando da lei divina de equilíbrio, de amor, de caridade, né? Que aí nós transformamos aquele problema comportamental num problema genético. Em outras encarnações. Né? Até que nós possamos nos reabilitar e voltar ao equilíbrio novamente. Tá? Então a gente pode vir com uma genética perfeita, ou quase perfeita. Né? Então, o nosso corpo foi estruturado para a saúde, geralmente é a gente que atrapalha. Tá? Considerado ser apenas como uma máquina, teríamos a vida sem finalidade nem objetivo, porquanto ele já nasceria sob os estigmas dos ancestrais. Né? Isso é o que a ciência acredita hoje, que o ser é uma máquina. Não é? É o que a medicina acredita. Né? Não é a medicina, não é a ciência, são os cientistas, alguns cientistas e alguns estudiosos que acreditam que o ser é uma máquina. Por quê? Porque acreditam que nós nos estruturamos por acaso, nós herdamos uma genética casualmente, e conforme a nossa sorte ou o nosso azar, o nosso corpo material se estruturou de uma forma boa ou ruim. Não é assim que a ciência acredita? Que a gente vê? Né? Se nós tivermos sorte, nós viemos com uma genética boa. Se nós tivermos azar, nós viemos com uma genética ruim. Tá? Nós herdamos
dos nossos parentes, tendência para o alcoolismo, tendência para a esquizofrenia, tendência para um monte de coisa. Mas tudo isso sem uma ética, tudo isso sem um referencial ético. E sem Deus também. Porque se tiver Deus nesse meio aí, é aquele Deus que faz privilégios para um em detrimento de outros, não é? Porque se eu for acreditar em Deus nesse contexto, eu vou acreditar num Deus parcial. Um Deus que deu a um uma genética excelente e a outro uma genética péssima. A um contexto maravilhoso familiar, social, né, econômico, e a outro uma situação deplorável. Então seria um Deus altamente parcial, né? Esse pensamento é o que faz muitas pessoas descrerem da religião. Né? Hoje a gente tem uma psicologia altamente materialista, né? Uma medicina materialista. Mas demonstra o pensamento ainda que é o pensamento predominante. O pensamento predominante é esse. É o espírito absolutamente separado da matéria, uma psicologia sem alma, né? Fruto do acaso, fruto de uma genética, de um organismo. Não há espírito, não há alma, não há o ser pensante enquanto alguém sobrevivente à morte. O que é um corpo que, através de elaborações celulares, hormonais, tal, produz um pensamento. Né? Sendo que é totalmente o contrário. É o pensamento que estrutura um corpo. Não é o corpo que estrutura o pensamento. Né? E isso a gente vai ter cada vez mais evidências no desenvolver da ciência. Né? O Dr. Sérgio Felipe, que é um pesquisador lá em São Paulo, ligado à USP e tal, ele trabalhava muito com genética, depois começou a estudar a pineal e vem fazendo palestras em várias partes do planeta, falando dos trabalhos dele, da pineal, na relação com a mediunidade e tal. E tem uma palestra até que ele fala muito bem, é muito interessante, e ele fala assim, olha, a tese materialista, ela não foi provada. A tese materialista não foi comprovada. Né? Então, se falam que a tese do espírito não foi comprovada, na verdade, existe muito mais evidência da tese espiritualista do que a tese materialista. Existe muito mais evidência. A vida do materialista hoje está difícil e vai ficar cada vez pior, porque vai ter cada vez mais dificuldade para comprovar que é verdade, que a morte acaba com o pensamento, que a morte acaba com a vida desse ser que pensa. Vai ser cada vez mais difícil comprovar isso, porque as evidências estão indo em outro sentido. Né? Então até ele questiona que toda universidade, toda faculdade que não estuda o espírito, está agindo até contra si mesma. Porque está nos regimentos das universidades, das faculdades, estudar toda forma de conhecimento. Estudar toda forma de conhecimento. Está dentro dos estatutos que são aprovados para a fundação dessas faculdades e universidades. Né? Então eu simplesmente não consigo entender, né? Se ela mudar de atitude, se ela consegue restabelecer a saúde ou apenas aliviar sintomas. É isso que você perguntou, né, Fernando? Então depende do que, né, Fernando? Depende do que. Você tem coisas menos graves e você tem coisas mais graves. Depende do tempo em que nós nos mantemos no equívoco. Por exemplo, no caso de drogadição, que é muito frequente as pessoas começarem e depois quererem mudar de atitude e tal, que é muito bom. Mas a gente costuma calcular o retorno à saúde, à desintoxicação de verdade, mais ou menos o tempo que a pessoa levou estruturando o problema. O tempo para sair seria mais ou menos o tempo que levou para entrar. Né? Nosso sistema nervoso ele é muito delicado porque é uma química que começa a entrar em contato com a química transcendente, com a química espiritual.
Então o Calderaro, no livro No Mundo Maior, ele fala que se imprime muito maior responsabilidade no sistema nervoso. Por quê? Porque são substâncias mais difíceis de serem repostas, mais difíceis de serem reequilibradas, de serem supridas novamente, né? Então, tem muitas pessoas que entraram num tal desequilíbrio psiquiátrico já, com medicações muito pesadas, né? Que embora elas consigam melhorar um pouco o seu estado, muitas vezes vai passar o resto da vida tomando certas medicações. Isso não em todos os casos, tá, Fernando? Mas em muitos casos, sim, tá? Então, porque muitas vezes você provocou uma mudança tão profunda que você não consegue retornar absolutamente à saúde. Aí que a gente começa a pensar na bênção que é um corpo, né? Aí que a gente começa a pensar na bênção que é um sistema nervoso 0 quilômetro, né? Que é isso que acontece, a gente ganha um corpinho novo em folha, tudo funcionando, o sistema nervoso, endócrino, digestivo, tudo uma beleza. E aí a gente começa a usar esse veículo que a gente ganhou. E tromba aqui, tromba ali, né? E a gente começa a gastar muitas vezes esse veículo de uma forma indevida e aí produzir danos, algumas vezes irreparáveis. Em outras vezes é possível reparar, tá? Mas é aí que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Com o nosso viver, porque senão a gente vai causando um tal desequilíbrio que é difícil até para os espíritos nos ajudarem, entendeu? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Tá? Oi. Uhum. Tá, o assistente social, junto com o psicólogo, tenta aproximar novamente os laços rompidos da família, vamos supor, né? Fala. Uhum. Sim. Não, mas você está preso na questão da rotulagem ainda, né, Edson? Mas veja bem, eu não estou falando mal absolutamente das classificações. Elas existem porque tem uma função para elas. O que a gente não pode é acreditar demais nelas. A gente não pode ficar paralisado nelas, tá? Porque senão a gente vai ter muita dificuldade de sair da doença, inclusive. Porque quando eu começo a me autodefinir pela doença, eu não estou me autodefinindo pela saúde, pela essência que eu sou um espírito imortal. Eu vou ser depressivo pela eternidade? Eu não vou. Eu vou ser bipolar ou qualquer outro problema pela eternidade? Eu não vou. Então eu preciso entender do caráter transitório do meu problema. Certo? Sim, tem certos problemas que vão levar muito tempo para serem reajustados, tá? É isso mesmo. Várias encarnações, inclusive, né? Aqui, ó, inclusive tem uma imagem, uma criança com hidrocefalia, tá? Eu coloquei de uma forma desenhada aí para não expor, né? As heranças genéticas ao lar condicionador e à sociedade, no caso das distonias e anormalidades, das síndromes degenerativas e dos fenômenos patológicos vários. Por quê? Porque se nós entendemos que nós nascemos sob os estigmas dos ancestrais, o resultado é isso aí. Nós podemos ter o azar de desenvolver, de vir com um problema assim. O azar, na visão de hoje. Por mais que você queira trabalhar com as diferenças, inclusão, mas no fundo o que permeia, o que tem permeado o nosso raciocínio em termos de cultura, é que isso tudo foi por acaso. Né? A gente vai falar para a mãe e para o pai e falar, olha, infelizmente seu filho veio com um problema genético, né? Uma síndrome de Down, uma paralisia cerebral, uma hidrocefalia. Né? De quem foi a culpa? Quem foi o responsável? Aí os pais se culpam. Né? Existe aquele problema familiar. Mas, na verdade, o espírito, acima de tudo, ele é herdeiro dele mesmo.
Nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Isso a ciência ainda não detectou, né? Por outro lado, os propiciatórios para a felicidade, a saúde e a beleza de reduzida faixa dos demais. Né? Reduzida a faixa dos demais, porque a maioria somos nós assim, somos meio feinhos, né? Desculpa, não estou chamando vocês de feinho, tá? Mas nós estamos na média, tá? Nós estamos na média, né? Nós estamos na média, nós estamos, né, na maioria ali, né? Você não vê pessoas assim extremamente bonitas, você não vê, geralmente procurando muitas coisas espirituais, você não vê. Vocês veem? Vocês costumam ver? Essas modelos de revista e tal, você vê procurando? Você não vê. Muito raramente. Por isso que os espíritos, quando vão reencarnar, eles pedem, é como a gente faz aqui na Terra, né? Lá no setor de reencarnação lá, eles pedem, fulano, vem, eu estou aqui para pedir para você mudar um pouquinho o meu corpo, porque eu vou reencarnar, eu achei que ficou muito bonito. Achei que o meu colo ficou muito bonito, o meu nariz, tal. Eu vim aqui no departamento de reencarnação para pedir para você dar uma enfeiada um pouquinho. Não é assim que a gente faz aqui na Terra? Né? Vocês não vão lá no médico pedir para ele fazer uma cirurgia para tirar um pouquinho a beleza? Vocês estão muito bonitos, está atrapalhando ficar muito bonito, não está? Os homens só ficam correndo atrás, acidente de trânsito, né? Você passa, o pessoal acaba se acidentando. Aí você vai no médico e pede para ele fazer uma cirurgia. Fala assim, doutor, eu vim aqui para o senhor fazer uma orelha de abano para mim. Não tem jeito, o senhor dá uma entortadinha no nariz. Não tem jeito, né? Acho que o que os espíritos fazem, planejam lá no plano espiritual, a gente chega aqui e desfaz tudo, né? A gente desfaz tudo aqui na matéria, né? Por quê? Porque os espíritos que vêm com um projeto de luz, não que a beleza seja incompatível com a elevação, com a moralidade, de forma alguma. Mas são tantos os chamativos, quando a gente está na Terra, que os espíritos já passam longe dessa condição, quando são espíritos de luz. Tá? Por quê? Porque eles querem manter o foco nos objetivos de melhoria pessoal. E não de ter um corpo de Vênus, de Apolo, né? Mas ter um espírito iluminado. Tá? Então, por isso que geralmente é a minoria das pessoas. Né? Sem dúvida, tal colocação falha pela ausência de uma sustentação lógica, considerando todas as ocorrências como procedentes do acaso fatalista e absurdo. Né? Então, essa tese materialista, ela falha. É uma tese falha. E olha, toda a nossa psicologia é construída em cima disso. A psicologia transpessoal é diferente, porque ela vai no sentido da espiritualidade. Né? Mas a psicologia tradicional, a medicina, vai nesse sentido aqui. Construiu todo o seu edifício, toda a ciência, em cima do materialismo, né? Em cima dessa falha lógica. Tá? Se considerarmos esse caos como sendo de natureza organizadora, programadora, pensante, anuímos completamente com a tese da origem das formas no universo. Isso a Joana de Ângeles que fala num outro livro, chamado Amor, Imbatível Amor. O que ela está dizendo com isso? Surge a teoria do caos. Não, que no princípio, né, não havia nada, tal, e de repente o Big Bang, né, e aí explosão, tal, e aí começou a surgir todas as coisas. Surgiu a energia, e depois essa energia virou matéria, tal, né, então a partir do caos nós temos toda uma organização. Aí ela diz assim, tudo bem, se nós chamarmos esse caos, se nós dissermos que tem uma natureza organizadora, programadora e pensante, eu concordo. Pode chamar de caos. É um novo nome que você vai dar para Deus. Não é? Ao invés de chamar Deus, você chama de caos. Só mudou o nome, mas continuou sendo a mesma coisa. Que é o que a gente acredita. Né? Um ser pensante, organizador do universo, da vida, do nosso corpo. Né? Então, está tudo certo. Agora, se não for algo inteligente, pensante,
Nós não anuímos com essa tese. Tá? Por quê? Achar que o mundo não tem um Criador é o mesmo que afirmar que um dicionário é o resultado de uma explosão numa tipografia. Eu achei bem legal isso do Benjamin Franklin, né? Que foi uma pessoa de muito conhecimento, né? Achar que o mundo não tem um Criador é o mesmo que afirmar que um dicionário é o resultado de uma explosão numa tipografia. Então você pega uma tipografia e explode a tipografia. Aí aparece, caindo do céu, aparece um dicionário com o efeito da explosão. Né? Na verdade é isso que estão querendo com o universo e com a vida. Que o acaso ou que uma explosão cause o surgimento da vida e da inteligência. Agora pega o seu quarto, por exemplo, e fica uma semana sem arrumar o seu quarto. Como é que fica? Fica o caos, né? Você vai ver a teoria do caos no seu quarto. Tá? Aí você chega um dia e vê que o quarto está diferente. Né? Vê que ele está melhor. Como você sabe que passou alguém inteligente no seu quarto? Oi? Que ele está organizado. Né? Nós que somos meio atrapalhados, não sabemos distinguir isso. Né? Quando chega no quarto e vê os sapatos enfileiradinhos, chinelo, as roupas bem colocadas, né? Inclusive, às vezes, na cor. Se for meio obsessivo, vai estar nas cores, tudo, os tons sobre tons. Né? As gavetinhas vão estar impecavelmente arrumadas, tal, né? Se for muito exagerada essa organização, né? Então você sabe que entrou ali alguém inteligente, porque classificou, organizou, separou, não é? Olha, gente, se isso acontece com o nosso quarto, que dirá no universo, né? Onde você tem uma imensidão de fenômenos ocorrendo, matematicamente dispostos, fisicamente, uma mecânica extraordinária, nas células do nosso corpo, nos átomos do nosso corpo, extraordinário. Né? Então, como que nós vamos admitir uma vida ocorrendo assim de uma forma tão aleatória quanto querem dizer, querem demonstrar? Né? É difícil a gente acreditar. No Livro dos Espíritos a gente vê esse conceito, né? O acaso, o que é o acaso? O nada. Por isso que o nada não pode produzir tudo. O que é o acaso? O acaso é o nada. O nada não pode produzir tudo. Né? Passo a passo, desenvolvem-se os atributos da personalidade, ampliando-se os conteúdos da individualidade e aprimoram-se as aptidões latentes que são o germe da presença divina em todos. Né? Então, devagarzinho, na concepção que a Joana nos traz, de um Deus criador, que colocou dentro de cada criatura o germe da sua presença. Por isso que ela fala que a maior descoberta da atualidade é a descoberta do Deus interior, o Deus na criatura. Porque antes a gente achava que Deus estava lá, e eu cá. E que Deus não me ouve, porque está tão distante, está cuidando do universo. Aí vem um Emmanuel e fala, num dos livros que eu não me lembro o nome agora, ele fala do Deus transcendente e do Deus imanente na criatura. Ou seja, ao mesmo tempo que Deus está lá, em qualquer lugar do universo, Deus está imanente em cada criatura, em cada coisa criada que existe no universo. Né? Então, dentro de cada um de nós também. É o mesmo Deus. Só que como nós estamos mergulhados em Deus vivemos, nos movemos e existimos, Ele é onipresente para nós. Ele é onipotente para nós. Ele é onisciente, porque nós estamos nele. Não pode haver nada fora de Deus. Né? Então nós vamos nos desenvolvendo. Vamos desenvolvendo os atributos da personalidade. Por exemplo, vocês nasceram, cresceram, estão se desenvolvendo. A personalidade de vocês está se desenvolvendo. A persona atual está em desenvolvimento. Por quê? Porque vocês ainda estão fazendo relações com as pessoas, conhecendo pessoas, descobrindo potenciais.
Tá? Vocês ainda estão adquirindo coisas, estão mudando coisas em vocês. Né? Então a persona atual de vocês está ainda em desenvolvimento. E conforme nós vamos desenvolvendo os atributos da personalidade, nós vamos jogando para os arquivos da individualidade. Ok? Certo? Né? Então nós vamos vivendo, aprendendo, transformando e vamos jogando para a individualidade, para o ser eterno, para o ser que não vai viver só essa vida, mas vai viver pela eternidade. E ele tem um arquivo de tudo isso. Né? Então, é como se nós fôssemos uma parte do arquivo, a personalidade é uma ficha dentro do arquivo. E o arquivo todo nós chamamos de individualidade. Por exemplo, se você tem o hábito de fumar, e aí você começa a fumar e vai fumando e tal, a princípio, o cigarro está apenas influenciando a personalidade. Tá? Por quê? Porque você vai mudando o pulmão, você vai mudando o sistema nervoso pela presença de algumas substâncias. Você começa a mudar até a sua vida de relação, porque algumas pessoas que não fumam já, eu não fumo tal, se afastam. Em casa, né, cria algumas dificuldades tal. Você está mudando o âmbito da personalidade, mas com o tempo, se não muda, o hábito começa a incorporar na individualidade. O que quer dizer isso? Começa a influenciar o perispírito. E o perispírito vai viver junto com o corpo enterrado lá? Vai ficar junto com o corpo enterrado? Não. Então o perispírito faz parte da individualidade, não faz parte da personalidade. Tá? Então, olha só a importância, né, de alterar certos vícios enquanto é possível, porque senão vai provocando mudanças no perispírito e o perispírito vai necessitar de outras encarnações para expelir aquelas desarmonias. Ficou claro, pessoal? Né? Então sai do campo da personalidade e adentra o campo da individualidade. Aí ficou séria a coisa. Porque aí eu vou precisar de várias encarnações para tirar aquilo do perispírito. Tá? Mas não só isso, né? Lesões conscienciais, né? Quedas morais, crimes, tudo isso se incorpora à individualidade e passa a influenciar o nosso comportamento nas outras existências. Tá? Ok? Vamos lá, deixa eu ver que horas são. Daqui a pouquinho a gente faz uma pausa. Possuidor de recursos e potências não dimensionadas, o ser desabrocha e cresce sob as condições que lhe são inerentes, cabendo-lhe seguir o heliotropismo superior, que o leva à sua destinação gloriosa. O que é heliotropismo? Oi? Isso, exatamente, o heliotropismo. Né? Isso é um fenômeno que ocorre com as plantas, que elas procuram a luz. Se tiver uma brechinha lá, um rainho de sol lá, ela vai tentar ir por aquele buraquinho lá. Né? Então, a Joana de Anjos está dizendo que nós também crescemos para um heliotropismo. Só que aqui no caso não é propriamente o sol, é Deus. Deus é o nosso sol. Todos nós estamos nos desenvolvendo em direção a Deus. Tá? Esse Deus interior vai nos impulsionando para as buscas e conquistas que nós precisamos. Legal, né? E nós vamos indo, vamos desenvolvendo. Como acho que é um girassol aí que está, né? Essa plantinha deve ser um girassol, porque o girassol faz isso, né? Ele vai buscando o sol. Por isso que chama girassol. Isso vocês não sabiam, tenho certeza que vocês não sabiam. Oi? Foi esclarecedor, né? Então tá bom. Aí, vocês queriam estar desse jeito hoje aí, ó. Né? Deitado na rede, tomando limonada. A visão distorcida do êxito caracteriza-se como o deleite contínuo, resultante dos prazeres hedonistas, que a posição social relevante e o poder político e econômico proporcionam para um prolongado desfrutar. Oba, né?
É isso que a gente quer, né? A gente quer um cargo bom, né? Não serviço, a gente quer um cargo. A gente quer um cargo bom, né? Passar no concurso daqueles de estabilidade, né? E a gente quer ganhar bastante, trabalhar pouco, né? Então, isso faz parte da visão distorcida da realidade que a gente tem, né? Que faz com que a gente interprete o sucesso, o êxito, né? Na busca do prazer, o hedonismo, né? Na Grécia Antiga, nós tínhamos os hedonistas, né? Um deles, responsáveis por esse pensamento, foi Epicuro, se eu não me engano. E um outro que eu não estou me recordando agora. A filosofia hedonista, que é o sentido da vida baseado no prazer. Podia ser o prazer individual ou o prazer coletivo, mas a vida centrada no prazer. Sempre é bom a gente dizer, né, parafraseando Joana de Ângeles, porque ela sempre chama essa atenção, que nós não podemos de forma alguma excluir o prazer do cardápio existencial. Ela sempre fala isso, porque nós temos uma relação problemática com o prazer também, tá? Então ela diz que nós não podemos excluir o prazer do cardápio existencial. Por quê? Senão nós perdemos o sentido na vida. A vida se transforma em algo difícil de ser vivido, né? E aí nós muitas vezes entramos em depressão, perdemos a vontade de fazer as coisas, de conquistar, de melhorar. Então é muito importante o prazer, mas aqui no caso, essa atitude hedonista é quando o único objetivo da vida é o prazer, né? Então isso não é interessante, né? Mas faz parte das ilusões que a gente costuma cultivar. Esquecendo-se da impermanência de tudo e da fugacidade do tempo, pelo qual apenas transita, na sua dimensão de eternidade, desgasta-se, envelhece, adoece e morre. Tá? Morre. Todo mundo vai morrer. Todos nós vamos morrer, né? Desculpa dar essa notícia para vocês, mas é inevitável. Uma certeza matemática, que todos nós, pelo menos fisicamente, vamos morrer, né? E a vida é isso, essa impermanência. E quando nós começamos a querer transformar o impermanente em permanente, aí começa todo o problema. A vida, que é impermanente nos seus aspectos exteriores, físicos, sociais, né, financeiros, é impermanente. Nós queremos transformá-la em permanente. Aí começa o problema, né? Porque aí a gente cria possibilidades de frustração, apegos, né? A gente cria possibilidades de equívocos que levam ao surgimento de várias patologias, que levam ao desenvolvimento de vários conflitos dentro do ser humano, né? É um exercício interessante a gente se imaginar deixando tudo que a gente tem. Já fizeram esse exercício? Como é que foi? Quase desencarnou. Tá. Estava desenvolvendo pânico. Tá. Tá. Certo. Tá certo. Tá certo. Isso é uma coisa muito importante, né, Estela? Porque nós temos que fazer esse exercício. A gente se apega tanto ao nome, ao corpo, à família, aos afetos, ao trabalho, aos títulos, ao dinheiro, aos bens. A gente se apega tanto à personalidade que é a causa de grandes problemas depois que a gente desencarna. Por quê? Porque a gente continua apegado a tudo isso. A gente tem uma dificuldade muito grande de se adaptar, inclusive, à vida espiritual, por apego ainda, por um tempo muito grande que nós ficamos cristalizados nessa realidade, né? Nos imaginarmos deixando a família,
nos imaginarmos deixando o corpo, não é? Deixando aqui os títulos, deixando os bens, como seria isso? Se nós sofrermos muito ao imaginarmos isso, tem gente que já está fazendo a cara de dor, assim, de sofrimento. Ai, Alexandre, pelo amor de Deus, para com isso, que eu já estou sofrendo já. Mas é a medida do quanto nós sofreríamos ao deixar isso tudo. Talvez uma pálida ideia do que nós sofreríamos ao deixar, né? Por isso que é interessante esse desprendimento. Não quer dizer que nós não vamos dar valor a tudo isso, vamos dar valor. Mas intimamente, de vez em quando, fazemos esse exercício. Nos imaginarmos mais velhos, olha que beleza. Nos imaginarmos mais velhos. Como é que seria o Alexandre, né? Mais velho, cabelo mais grisalho e tal, né? Mais barrigudinho. Oi? Sem cabelo, né? Você também está sendo cruel, hein? Você quer acabar com os heróis da resistência aqui, de uma hora para outra, assim. Com paralamas do sucesso aqui, né? Isso. Para não dar importância para aquilo que não tem importância, começa a valorizar o que tem importância. É isso mesmo. É, isso mesmo. Você vê que ele já tem o condão de nos equilibrar no presente. Já começa a nos equilibrar. Porque um dos maiores motivos de sofrimento é essa identificação com tudo que é impermanente e a vontade de controlar tudo, e a vontade de direcionar tudo, a vontade, né? Isso faz sofrer, né? Por exemplo, torcer para o São Paulo está difícil. Eu já não assisto mais. Eu já cansei, não assisto mais jogo de futebol. Já cansei, está difícil torcer para o São Paulo ultimamente. É uma frustração atrás da outra, né, Pacheco? Você é São Paulino, né, Pacheco? Cara bom. Então, quando a gente senta ali, você se identifica com aquilo e fica criando motivo de sofrimento. Então, exatamente. A gente entender que muito pouca coisa a gente controla na vida. Na verdade, na vida a gente não controla nada. A gente exerce algum controle sobre nós. Às vezes o que eu vou falar, o que eu não vou falar, o que eu posso pensar ou não. Isso a gente tem controle, né? Pessoal, mas a maioria das coisas na nossa vida a gente não controla. E essa é uma das ilusões que a gente tem. A ilusão de que a gente controla, né? E aí fica sofrendo porque quer controlar. O ego é doido para controlar, né? E a vida não se submete ao que a gente quer, não é? Pensamento positivo é excelente. Queremos, até a Joana fala sobre isso. Visualizar o que nós queremos de saúde, de bem-estar. Isso tudo nós podemos e devemos. Quantas pessoas estão desesperadas porque não querem envelhecer? Quantas mulheres não querem ter filhos porque não querem perder o corpo adolescente? Você, Eduardo, você não. Estou brincando, pode falar. Uhum. No aniversário dele fica triste. Em todo aniversário. Tá. Ele está engordando? Você fala para ele que está engordando? Você também, né? Os caras pisam mesmo, né? Ai, ai. Você fala que ele está magrinho, deixa ele feliz. Fala assim, olha, você está cada vez melhor. Cada ano você está mais bonito. Ó. Aí vai ficar feliz, né? Oi. Certo. Tem dia que você sai de casa, do jeito que estiver, tá bom. Você tá feliz com você, tá animada. Uhum. Tá. Você tá bem com você, não importa o que os outros vão achar. Uhum. Permanente, assim, né? É, isso mesmo. É o que nós estamos buscando, né, Inês? Temos que cultivar esse auto-amor, né? Esse bom ajustamento com o nosso corpo, a gente amar a oportunidade que a gente tem, né? Ou seja, você estava com a mão levantada agora há pouco. Você cansou? Ah, você foi pentear o cabelo?
Não, sério mesmo, você ia falar alguma coisa, não ia? Medo de deixar o que a gente tem. Ah, tá, com a morte, por exemplo, né? O medo de deixar o que vai deixar aqui na Terra e o medo do que vai encontrar lá no plano espiritual, né? É isso mesmo, é verdade. Em uns vai predominar mais uma coisa, em outros predomina mais outra, né? É verdade. Então vamos lá. Deixa eu ver. 4 e 10. Oi? Tá cedo, né? Então tá bom. Vocês estão animados, hein? A gente costuma parar 4h15, né? 4h30, né? Então tá, então vamos lá. Na busca do êxito, o ser psicologicamente imaturo investe todos os valores e na competição encontra o estímulo para galgar os degraus do destaque, descendo moralmente na escala dos padrões. Então, assim, conforme o que a gente tem entendido de êxito, beleza física, poder, prestígio na sociedade, influência política, condições econômicas, a gente tem buscado isso. Nós temos passado isso para as crianças. É uma competição, né, pessoal? Uma competição. Hoje o vestibular é uma competição tremenda. E está tudo, sempre você está preparando para outra coisa, vai preparar para o vestibular. E o que as crianças querem, o que elas precisam é relegado a segundo plano. O que elas realmente precisam, se conhecer, se harmonizarem, né, é relegado a segundo plano. Porque tem que alcançar as melhores notas, tem que alcançar as melhores posições na sociedade, no curso, fazer o melhor curso. E a gente vai entrando nisso e vai passando essa cultura. E tudo bem, não tem jeito de nós nos subtrairmos absolutamente disso. Tá? Mas nós precisamos relativizar um pouco isso. Precisamos relativizar. Porque senão nós passamos apenas a reproduzir um modo de fazer que também não nos harmoniza e não harmoniza as crianças. Infelizmente, por exemplo, essas coisas psicológicas, esses conceitos, deveriam ser currículo, fazer parte do currículo da criançada aí desde cedo. Estudar isso que a gente está estudando devia ser estudar na escola. Falar sobre insegurança, complexos de inferioridade, sobre o self, sobre o ego. Isso tudo deveria ser matéria de escola. Né? Aí nós temos, muitas vezes, médicos se formando. Né? Você tem, às vezes, pessoas de altíssimo QI e passou lá nos primeiros lugares, altamente desestruturados emocionalmente. Não somente médicos, é que o médico, vamos dizer assim, é uma das profissões que nossa cultura é os olhos, como é que a gente chama? A menina dos olhos da nossa cultura, do nosso ensino, não é? Quando uma escola quer falar assim, olha, nós estamos aprovando tantas pessoas em medicina, isso é o máximo, né, para a escola. Por quê? Porque faz parte dos cursos mais concorridos. Mas aí você vê coisas absurdas ocorrendo. Então você vê que há uma desincronia entre a formação intelectual e o equilíbrio emocional. Né? Inclusive o alto índice o CRM, né, tem até trabalhos, projetos aí de acompanhamento de uso de drogas, né, no meio médico, tá? Então, com os próprios médicos, né? Até pelo acesso facilitado a algumas coisas, né? Então, não só isso, mas a calúnia, né? Você puxar o tapete das pessoas, agir de forma não ética. Então, é essa busca do êxito a qualquer preço, né? Descendo moralmente na escala dos padrões. Né? Essa dicotomia de ocorrências, a interna e a externa, ali não sei se dá para ver, mas é um lobo que está com uma roupinha, uma pele de cordeiro ali, né? Tá bonitinho, inclusive, né? Essa dicotomia de ocorrências, a interna e a externa, resultará em infelicitá-lo, perturbando-lhe o senso de avaliação e de consideração da realidade,
talvez ferindo profundamente a pessoa. Né? Então, assim, todos nós estruturamos uma aparência, todos nós projetamos uma imagem, todos nós vivemos uma realidade interior. O quanto essa imagem que eu projeto está distante do que eu realmente vivo dentro de mim. Cada um tem uma situação diferente. O quanto eu tenho que analisar, o quanto que o que eu estou projetando está longe do que o que eu tenho vivido internamente, que as pessoas não sabem, que elas nunca supõem, né? O tamanho dessa diferença é o tamanho do conflito. É o tamanho do sofrimento que vai existir na criatura. É a distância, é o abismo entre o que eu aparento e o que eu sou. A aparência e a essência. O estar e o ser real. O ego e o self. Ok? Porque divorciados um do outro, separados um do outro. Não se conhecem, não se entrosam. O ego e o self. Nós precisamos... A Joana de Anjos fala que um dos objetivos na Terra aqui nosso é entrosar o ego com o self. Entrosar a aparência com a essência. O estar com o ser. De modo que nós possamos viver a harmonia desse entrosamento. Tá? Sim. Isso. Quanto mais distante eu estou, a minha vivência do ego, a minha vivência de fora, do mundo, né? O ego é a estrutura psíquica que faz o contato com o mundo de fora. Ele se enraiza nos sentidos, visão, audição, tal, utiliza o corpo para estabelecer contato com o mundo de fora. Tá? A gente criou o ego para isso. Quanto mais o ego está distante da vivência interior do self, mais eu estou afastado da minha realidade profunda, de quem eu sou de verdade. Tá? Porque, em essência, eu sou um ser divino. Em essência, eu sou um self eterno, como diz Joana de Anjos. Eu sou um ser imortal. Quando eu começo a acreditar mais no corpo, mais na doença, mais na vida material do que na realidade espiritual, eterna, eu estou dando primazia ao ego e menos ao self. Entendeu? A maioria das pessoas nem sabe que existe o self. Mais o ser consciente, exatamente. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos usando o ego, nós estamos usando o raciocínio, a análise, o discernimento, né? As funções de ego, nós estamos usando para absorvermos o conteúdo do self. Tá? Depois eu vou mostrar graficamente isso para vocês, que você pega uma cebola, corta no meio, fatia ela bem fatiadinha. Depois coloca um pouquinho de salsinha, sem chorar, né? Você pega uma cebola, corta no meio, tá? O miolinho da cebola é o self. Tá? As camadas da cebola são as várias encarnações. A última camada é o ego. Tá? A gente pode dizer, e fora da cebola é o ambiente. O ambiente. Nós nos relacionamos com o ambiente. Então o ego, que é a última camada, ela entra em contato com o ambiente. Tá? Então nós podemos entender que... Perdi meu raciocínio, peraí. Deixa eu lembrar. O que você falou mesmo agora há pouco? Mas não era isso, era alguma outra coisa. Peraí. Você lembra? Das camadas do ego, o self lá no meio, né? Ah, tá, lembrei. Tá? Lembrei. A gente pode dizer que existem dois movimentos. Existe um movimento de dentro para fora, como o desenvolvimento do self. Porque o nosso self não é uma estrutura acabada, pronta. É uma estrutura que está se expandindo, é como um sol que vai brilhando cada vez mais. Então existe um movimento de dentro para fora, de crescimento do self. E existe um movimento de fora para dentro, do ego em direção ao self, de autoencontro, que é o que a gente está fazendo. Né? Na verdade, são movimentos complementares, fazem parte da mesma dinâmica de desenvolvimento, de crescimento. Tá? Mas a gente pode entender didaticamente assim.
tem algo de dentro para fora que se desenvolve, e tem algo de fora para dentro que busca penetrar em contato com o self, em contato com a realidade profunda. Tá? Ficou claro, pessoal? Tá? Isso aqui é bem legal, porque esse modelo, e o que a Joana vai trazendo, nossa, facilita o entendimento de tanta coisa na nossa vida, pessoal. Né? Depois, quando vocês começam a criar essa imagem tridimensional, isso tudo funcionando, vocês não conseguem mais parar de pensar dessa forma. Porque tudo vocês vão associando com essa imagem e com esse modelo, vai ficando bem mais fácil. Tá? Em todos há uma ânsia comum: os fracos fortalecerem-se, os ciclotímicos harmonizarem-se e os introvertidos exteriorizarem-se. Por quê? Porque a Joana fala assim, o William James, um psicólogo americano, pragmatista, ele falou que haveriam pessoas, ela fala assim de algumas classificações que existiram ao longo da história. Tá? William James classificou os seres entre fortes e fracos. Se a pessoa está desenvolvendo problemas é porque é fraca, se a pessoa está bem, saudável é porque é forte. Ernesto Kretschmer, que foi um dos pais da psiquiatria, ele falava que as pessoas, ele analisou as pessoas, os pacientes psiquiátricos, pela compleição da pessoa, pelo físico da pessoa. Tá? Então ele falava assim, que existia a pessoa delgada, né? A pessoa magra, delgada, a pessoa redonda. Oi? Que bonitinho, né? Vocês estão doidos para pegar esse Ernesto Kretschmer, né? A pessoa redonda e a pessoa quadrada. A pessoa delgada, a pessoa redonda e a pessoa quadrada. E aí ele fala que cada uma tinha uma maior facilidade de desenvolver determinados problemas de ordem mental, emocional. Tá? E tem um fundo de razão isso, não é totalmente desprovido de razão. Porque nós moldamos, de certo modo, o nosso corpo. A gente costuma colocar tudo à conta da genética. Se eu sou assim é porque é genética, se eu sou assado é porque é genética. Mas existe uma flexibilidade muito maior do que a gente imagina. Eu estudei, por exemplo, terapia corporal, e é uma questão que entra aí de uma forma muito interessante. Wilhelm Reich, né, que junto com Alexander Lowen desenvolveram a terapia corporal, a bioenergética também, né? E a gente aprendeu a fazer a análise da personalidade da pessoa pelo biotipo, pela estruturação de como ela está fisicamente. E é muito interessante porque isso dá certo. Onde é que nós concentramos mais energia? Na cabeça, no tórax, na barriga, no quadril, nas pernas. É muito interessante isso, pessoal. Né? Né? Então, conforme os nossos mecanismos de defesa, nós criamos gordura em certa parte do corpo. Tá? O esquizoide, por exemplo, a pessoa que tem dificuldade de estabelecer contato com a realidade, geralmente ele é muito magro. Geralmente tem as pernas finas. Né? Por quê? Porque ele não tem muita relação com o chão. O chão representando a realidade. Então é muito interessante a gente ver no consultório, por exemplo, eu vejo isso na prática. Né? O conhecimento que eu trouxe da terapia corporal e os conflitos e a compleição das pessoas. Né? Analisando assim, eu não trabalho só em função disso, mas me ajuda a entender a dinâmica da pessoa, como ela se estruturou fisicamente. Essa região, por exemplo, é a região do poder, o tórax. Né? Então, existe uma relação física e psicológica. Tá? E é interessante quando a gente estuda isso. Né? Então, o Ernesto Kretschmer, ele falou que existiria uma pessoa delgada, pessoa redonda e a pessoa atlética, quadrada, pessoa forte, robusta. Né? O Jung, ele falou que existiria a pessoa introvertida e a pessoa extrovertida. E aí a Joana de Ângeles, ela fala, peraí, deixa eu ver aqui. Ah, tá, é aqui mesmo, né?
Em todos há uma ânsia comum. Os fracos fortalecerem-se, os ciclotímicos harmonizarem-se e os introvertidos exteriorizarem-se. Você pega uma pessoa, por exemplo, ciclotímica, uma pessoa que oscila muito, ela fica em ciclos de humor, né? O objetivo é se harmonizar, a tendência com o tempo é se harmonizar, né? As pessoas fracas se fortalecerem, as pessoas introvertidas se exteriorizarem, tá? Tem gente que fala assim, Alexandre, mas eu sou assim, eu gosto de ficar no meu canto, eu não gosto de me relacionar com as pessoas, eu sou desse jeito. Mas existe uma razão para a gente ser desse jeito. Existe um porquê, né? E aí a Joana de Anjos fala que as pessoas antissociais são pessoas que trazem dificuldades comportamentais. Dificuldades essas que precisam ser trabalhadas. É lógico que respeitando o ritmo da pessoa, né? Ajudando a pessoa a se extroverter, a sair de dentro de si. Porque muitos dos problemas que nós trazemos têm a ver com essa introversão, com esse aprisionamento no nosso próprio eu. Então a gente começa a ter dificuldade de relação com a realidade ao nosso redor. Estou tão cristalizado em mim mesmo que eu não consigo estabelecer uma relação saudável com a vida. Eu começo a adotar um comportamento alienado à vida. Alienado em vários sentidos. Tá? Isso acontece bastante. Pessoal, já 4h25 a gente podia dar uma paradinha, né? Já estamos um pouquinho cansadinhos aí, vamos dar uma espreguiçada. Daqui a pouquinho a gente volta então e a gente continua, tá?